Olá, hoje nós estamos aqui no primeiro Café com Ricardo. Hoje nós vamos trabalhar da seguinte maneira, para que vocês entendam qual é a dinâmica da reunião. As pessoas fizeram perguntas, mas como as pessoas não vão aparecer na filmagem, eu vou repetir essas perguntas para que o Ricardo possa responder as perguntas. Eu estou com o microfone e vou repetir as perguntas para que fique no vídeo e as pessoas entendam aqui quais são as questões que foram colocadas. Primeira questão, Ricardo, muita gente aqui pergunta sobre a situação da higiene urbana, dos problemas que tem na junta de freguesia, como questão da limpeza das ruas, das relvas e essas coisas. Qual é o seu projeto? O que você pensa fazer em relação a isso quando você estiver na junta de freguesia? A junta de freguesia, que é a Luz, tem contratos interadministrativos com a Câmara, em que há transferência de competências da Câmara para a junta para realizar essas funções. O que se passa é que não só não são bem executadas, como ninguém fiscaliza e ninguém exige da parte do prestador dos serviços que os serviços sejam prestados com a qualidade que deviam ser prestados. Próxima pergunta é: em relação ao seu plano de campanha, quais são os seus principais pontos que você tem do seu plano de campanha para que quando você entrar na junta de freguesia você executar? Que a Luz tem problemas graves, quer ao nível da segurança, quer ao nível da higiene urbana, quer ao nível da mobilidade, e a junta de freguesia está transformada essencialmente numa IPSS e numa agência de emissão de documentos, mas há muitas outras funções que têm que ser realizadas pela junta e que neste momento estão a ser descuradas e, portanto, a população não está a ter os serviços que precisa. A reunião hoje é com a comunidade brasileira, então foi colocado muitas perguntas aqui, situações em relação à imigração, questão de imigração, o que o Chega diz sobre a imigração, o que é verdade e o que não é verdade. Portanto, uma das perguntas que se coloca muito aqui é se realmente o Chega é contra a imigração. O Chega não é contra a imigração, nunca disse a ninguém que era contra a imigração, apesar de haver uma campanha organizada, orquestrada pelos meios de comunicação social que acabam por truncar a nossa mensagem e deixar apenas essa parte. Na realidade, nós somos contra a subsidiodependência e contra a invasão descontrolada de pessoas que não têm nenhuma verificação do seu passado, pessoas que podem ter inclusivamente cadastro, que podem ter estado envolvidas em atividades criminosas, e graças à falta de controle que foi criada com as políticas do governo socialista, essas pessoas estão a entrar no nosso país e estão a degradar a segurança do nosso país. Portanto, o Chega é contra a imigração sem controle nenhum, sem verificação de registro criminal, sem verificação do passado dessas pessoas, sem saber quem estamos a deixar entrar na nossa casa, e é contra as pessoas que não têm meios de subsistência, que vêm para depender dos apoios sociais e que não vêm acrescentar nada nem contribuir em nada para o país. Isso não só é mau para os portugueses e para os imigrantes que trabalham e que descontam e que acabam por já estar integrados na malha social do país, como também é mau para os próprios que vêm, que muitas vezes acabam por ficar a viver em condições muito más, até que acabem por ser ajudados, mas isso é feito à custa do esforço daqueles que se sacrificam todas as manhãs a sair de casa para ir trabalhar. Ainda em relação à imigração, uma das questões que foi colocada é sobre os serviços da junta de freguesia, os serviços sociais da junta de freguesia. Você entrando na junta de freguesia, sendo do Chega, esses serviços sociais da junta de freguesia vão continuar?
Nós não viemos para acabar com aquilo que funciona bem. Os serviços sociais vão continuar, a Junta vai continuar a prestar os serviços a todos os cidadãos. Nós não vamos governar a Junta para os imigrantes, nem para os portugueses, nem para uma comunidade ou para outra comunidade. Nós vamos governar a Junta para todos. E todos vão ter os mesmos direitos, todos vão ter o mesmo acesso. Não vai haver preconceito, nem vai haver privilégio. É assim, temos aqui várias questões também que se fala sobre alguns pontos específicos. Eu vou fazer um apanhado de várias aqui, que são os pontos fulcrais que as pessoas colocaram em relação à segurança, iluminação urbana, como eu disse, a poda de árvores e essas situações. O que é a Junta de Freguesia? Quais são as competências da Junta de Freguesia em relação a isso? Por exemplo, segurança, muita criminalidade que está tendo em Queluz. Qual é o papel da Junta de Freguesia? O que a Junta de Freguesia pode fazer? O que você vai fazer quando estiver na Junta de Freguesia? As competências da Junta de Freguesia não incluem o combate à criminalidade, mas a Junta de Freguesia tem que ter um papel proativo, quer na identificação e sinalização das situações, quer na denúncia das vulnerabilidades ao nível de segurança na via pública, nomeadamente através da qualidade da iluminação pública, que é um fator que potencia a insegurança. Depois, a Junta de Freguesia, naquilo que não for da sua competência, tem um papel a desempenhar, que é o de alertar e reivindicar junto das autoridades competentes para que elas atuem. A Junta pode não ter essa competência e pode não ser a executante dessas funções, mas tem um dever, tem uma responsabilidade de representar os seus fregueses e, portanto, de pedir, exigir às entidades competentes por essas áreas que atuem e que efetivamente assegurem os serviços às pessoas, a segurança, a higiene urbana, a conservação dos espaços verdes, a manutenção das escolas, tantas coisas que, não sendo diretamente da competência da Junta, a Junta tem que reivindicar e tem que exigir para os seus fregueses. Uma das questões que foram perguntadas aqui, umas não, várias, Ricardo, que é sobre a situação de quem é o Ricardo, de onde que o Ricardo veio, qual é a história do Ricardo, como é que o Ricardo entrou na política, como é que passou a ser do Chega e essas coisas. Então, como são várias perguntas nesse sentido, eu vou te pedir para fazer um apanhado geral disso e dizer quem é o Ricardo, como é que o Ricardo entrou para a política e tudo isso. O Ricardo é um rapaz de origens humildes. Eu cresci no Ribatejo, em Castanheira do Ribatejo, mais concretamente, apesar de ter nascido na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, mas vivi em Castanheira do Ribatejo até aos 21 anos. Tive um percurso académico, um percurso escolar bastante bem sucedido, fui sempre bom aluno, tive boas notas, ganhei 2 vezes as Olimpíadas de Matemática enquanto era aluno. Depois entrei para o Instituto Superior Técnico, para a Engenharia Mecânica e a certa altura a vida dá muitas voltas, surgiu uma filha e eu tive que deixar os estudos porque tive que ir trabalhar para sustentar a minha família. Comecei a trabalhar, na altura as oportunidades de emprego para uma pessoa jovem sem nenhuma experiência ofereciam salários muito baixos e a única área onde eu vi uma oportunidade de ter um rendimento suficiente para aquilo que eu precisava foi na área comercial. Não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhuma formação nessa área, mas acabei por aprendi fazendo, o caminho faz-se caminhando e eu acabei por ter um curso intensivo durante 2 anos fazendo vendas ao domicílio, não tinha ordenado, só ganhava comissões. Mas isso também foi uma escola de vida porque me ensinou a lidar com pessoas, a ler as entrelinhas das conversas e a ler os sinais corporais. Eu tenho um sentido de comunicação não verbal bastante apurado e consigo por um lado,
interpretar as mensagens não verbais que as pessoas me dão. Por outro lado, consigo compreender e colocar-me na pele das pessoas com relativa facilidade. Dito isto, a partir daí passei a trabalhar na área comercial em departamentos de empresas maiores, com departamentos de distribuição, primeiro ligado à caça e mais tarde entrei numa empresa que se dedicava ao fornecimento de equipamentos às forças de segurança e às forças militares e estive 18 anos ligado ao fornecimento desse tipo de equipamentos ao Estado, quer às forças armadas, quer às forças de segurança e à contratação pública, porque é dessa forma que esse material é adquirido. Relativamente à política, chegado aos 45 anos, tinha uma situação já estabilizada em termos da minha vida familiar e da minha vida financeira e nunca tive militância política, nunca estive ligado à política, tive uma carreira profissional muito longa, mas nunca estive filiado em nenhum partido. A certa altura vivia em Lisboa e mudei-me para Queluz. Aqui em Queluz comecei a falar com as pessoas, a integrar-me na comunidade. Por outro lado, comecei a sentir os problemas, porque sou de Queluz, vivo o dia-a-dia com os moradores de Queluz, com os fregueses de Queluz, e comecei a perceber que havia muitas carências, havia muitos problemas por resolver, e o facto de ver que nada era feito para resolver esses problemas fez-me sentir vontade de agir sobre isso e de ter um papel a desempenhar na resolução precisamente desses problemas e na ajuda a essas pessoas que precisavam de soluções. Na altura, o Partido Chega tinha pouco tempo de existência, ainda era bastante recente, mas a mensagem era forte, a mensagem era diferente dos dois partidos que dominavam o sistema há décadas e foi uma mensagem que me fez sentir representado, que me fez sentir revisto naquelas palavras e naqueles valores e, portanto, decidi aderir à militância. Fiz-me militante, comecei a aparecer nos eventos do partido, comecei a ter atividade e a ter alguma participação em ações de campanha. Com isso fui convidado a assumir a responsabilidade pelo grupo de trabalho político aqui para a União de Freguesias de Queluz e Belas, que está na iminência de separar-se, mas ainda é uma União de Freguesias. Acabei por desempenhar esse papel, incluindo fazer a distribuição do jornal oficial do partido aqui no comércio local. E com isso comecei a ter ainda mais contacto com as pessoas na rua, com as situações concretas do dia-a-dia, com as queixas das pessoas, com os problemas que elas sentiam e me vinham transmitir. E quando as pessoas começaram a perceber que eu estava ligado ao Chega e que nós tínhamos maneira de, pelo menos, denunciar as situações, começaram a trazer-me essas queixas, começaram a manifestar-me essa frustração, essa insatisfação, e isso criou em mim um impulso de me candidatar à Junta de Freguesia e dei esse passo. Fui convidado pela Conselhia de Sintra e aceitei com muito gosto. Uma das questões que foram colocadas aqui é em relação ao partido, em relação ao Chega. É passado muita coisa em questão da imigração, que o Chega é um partido preconceituoso, racista. Então as pessoas perguntam como é que você vai governar, como é que você vai ali na junta, como é que você vai abordar. Vai ser nessa mesma linha dentro da junta de freguesia? Essa imagem que o Chega tem deve-se muito à comunicação social, não quer dizer que o Chega tenha esses valores, ou seja, essas coisas. O Chega nunca foi, nem pode ser um partido racista nem xenófobo, para já porque é um partido legalmente constituído, é um partido perfeitamente enquadrado na Constituição, e a Constituição proíbe
a discriminação e o racismo, desde logo sendo um partido que obedece à Constituição, nunca poderia defender esses valores e não o faz. A comunicação social é que acaba por nos tentar colar esse rótulo e tentar colar-nos essa imagem para nos prejudicar e para nos diminuir, porque está avançada pelo sistema e, portanto, tem que obedecer aos que lhes pagam os salários e aos que lhes prometem os tachos. Eu acho que uma das respostas a essa questão também é eu estar aqui, né? Eu estar aqui ajudando o Ricardo e trabalhando em prol do Ricardo é ter uma pessoa estrangeira, um imigrante aqui, já há tantos anos em Portugal, mas um imigrante aqui juntamente com o Ricardo trabalhando. Então, se o Ricardo fosse uma pessoa preconceituosa, como as pessoas e a imprensa diz, né? O Chega não aceitaria pessoas estrangeiras de fora no seu partido. A governação de uma junta tem mais a ver com a resolução de problemas concretos, problemas da vida real, da vida prática do dia-a-dia das pessoas. E por outro lado, eu vejo a minha governação da junta como uma governação com um forte cunho pessoal. A execução acaba por ser mais importante do que as grandes linhas ideológicas, dada a natureza que a junta de freguesia tem e as competências que a junta de freguesia tem. O trabalho numa junta de freguesia é muito mais lidar com problemas concretos, problemas práticos do dia-a-dia, do que propriamente com grandes proclamações ou grandes dissertações ideológicas abstratas ou generalistas. E foi isso que me apaixonou no caminho autárquico e foi isso que me fez aceitar o desafio do partido de ser candidato a uma junta de freguesia em vez de procurar outro tipo de intervenção política. Dito isto, infelizmente no nosso país ainda há falta de literacia democrática, muita gente ainda não conhece os seus direitos e aproveito o facto de estar a falar maioritariamente para a comunidade brasileira para dizer que nas eleições autárquicas a lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais prevê que os cidadãos brasileiros possam votar desde que estejam recenseados e estejam em Portugal com residência há mais de 2 anos e, portanto, a todos aqueles que estejam nesta situação recomendo que tratem de regularizar a situação do seu recenseamento eleitoral na junta de freguesia e que não deixem de exercer o seu direito de voto para poderem ter uma palavra a dizer naquilo que será o futuro da sua cidadania e da sua qualidade de vida aqui na freguesia de Queluz. As perguntas mais assim, não é questão de serem importantes, mas teve muitas perguntas repetidas, mas num cunho geral, acho que as perguntas mais relevantes foram essas. Quero agradecer ao Ricardo, agradecer a toda a gente que colocou as perguntas. Esse foi o primeiro Café com o Ricardo. Teremos novos outros cafés com o Ricardo, né? Aí espalhado pela freguesia. O Ricardo vai usar suas redes sociais para fazer a divulgação dessas datas, esses locais onde nós vamos fazer outros Café com o Ricardo. E obrigado, Ricardo. Nada.